Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Testemunhar. Esse quadro que tem sido uma bênção gravar e hoje estamos encaminhando para o último episódio desse quadro e foi uma bênção. Pense numa temporada maravilhosa, a gente foi enriquecido, nós ouvimos mensagens assim lindas, testemunhos maravilhosos de superação, de cura. Então, Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida dos nossos irmãos, da sua igreja, né? E estamos muito felizes de estarmos terminando mais uma temporada. Ficaremos com o coração apertado, com gostinho de quero mais, porque a gente espera que esse trabalho dure muitos anos, mas Deus estando na frente do trabalho dá tudo certo. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, vou apresentar ele para vocês daqui a pouco, porque antes, vocês já sabem, eu sempre tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem essa mensagem. Mas o mais importante, vocês sabem dessa regra, é que vocês compartilhem essa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho ela precisa alcançar pessoas. Então, por favor, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. O Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. Tá bom? E agora, sem mais delongas, estamos aqui hoje com o meu irmão Felipe. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Tô bem. Tá bem? Tô bem. Tá nervoso? Filei, né? Com certeza. Pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Bom, me chamo Felipe, tenho 32 anos, praticamente sempre morei aqui na cidade. Nasci num lar cristão, mas me afastei, né, por causa de algumas coisas que aconteceram na minha vida, na minha caminhada. E me encontrei com Cristo novamente aqui na IBCJ. Olha só que bênção. Eu gostaria de te perguntar, né, já que já estamos falando sobre esse processo de encontro de Cristo, como foi para você o encontro, né? Encontrar Cristo de verdade? Bom, na verdade ele que me encontrou, né? Verdade, Literalmente, né? Porque tem um ditado que diz, né? Ou é pelo amor ou pela dor. Sim. E no meu caso, eu não posso dizer que foi basicamente pela dor, porque eu estava num momento até bom da minha vida, graças a Deus, não estava me faltando nada. Sim. E isso achava eu, né? Que o principal faltava, que era Cristo. Estava passando por um vazio existencial e eu não sabia o que era esse vazio. E no final das contas, eu resolvi fazer uma visita em algumas igrejas aqui da cidade e conversando com o irmão Barbosa me falou que eu sou da IBCJ. Sim. E quando ele me falou da IBCJ, me lembrou bastante a igreja que eu fiz parte, né, que eu nasci, que era a Igreja Batista Regular. A liturgia do culto que acontece aqui me lembra bastante a de lá. Então, eu resolvi fazer uma visita, sem grandes pretensões, né? E acabei gostando, me sentindo em casa, literalmente. Já tinha ido em praticamente todas as igrejas daqui, mas nenhuma eu me senti em casa, que foi 14 anos que eu fiquei na Batista que tinha aqui na cidade. E é uma liturgia totalmente diferente das outras, né? E aí aqui eu me senti em casa mesmo, a pregação, os louvores clássicos. De maneira nenhuma estou fazendo desfeito, porque eu visito até hoje, eu sou um grande nômade de igreja, eu amo muito das igrejas, né? Amo mesmo, da católica eu ainda não fui, mas todas as denominações aqui da cidade eu já fui, mas para congregar mesmo eu me senti bem à vontade aqui. A BCJ realmente é uma igreja muito acolhedora e posso dizer que sinto mesmo, porque aqui eu me sinto em casa. Deixa eu te perguntar, você falou que passou um tempo afastado. Como foi esse processo de transição do velho homem para a nova criatura, né? Rapaz, é literalmente você nascer de novo, né? Porque você deixa o seu saber de lado e começa a entender o saber de Cristo. Sim. Você começa a andar em uma nova linha de raciocínio que não combina com o mundo de fora. Você começa a renunciar a coisas das quais, no princípio, não faz sentido você renunciar, porque você não vê nenhum mal nisso. Mas, se você quer seguir a Cristo, é isso. Você tem que pegar sua cruz e o seguir. Então, muita coisa a gente deixa para trás, principalmente em relação a, como eu já falei, o que você acha que é certo. Eu era muito agressivo, bastante, aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Era extremamente perverso nas palavras, né? Sim. Muito
brigão, posso dizer assim. Não que eu causasse problema, assim, fosse caçar problema com a pessoa, mas quando vinha um problema a mim, por exemplo, se eu levasse um tapa, eu dava 10. Eu era esse tipo de pessoa, eu era bem, sabe? Explosivo, Eu ficava na minha, mas se visse, eu torcia para acontecer uma confusão. Eu não procurava, mas se visse, às vezes tudo bem, eu procurava de vez em quando. Eu era esse tipo de pessoa, bastante, como eu posso dizer, tinha os meus amigos, mas eu tinha mais inimigos, né? Nossa. Mas Jesus veio trabalhando nisso e veio trabalhando, e uma coisa que eu mais notei, não sou eu, mas as pessoas que me conhecem, foi isso que eu me tornei uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais semelhante ao que um cristão deve ser, né? A natureza muda, né? Sim. Não foi um processo, e não é, porque eu acredito que enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente todo dia é provado. Literalmente a gente mata um leão por dia. Tem vezes que a gente fala, isso vale para todo mundo, inclusive para mim. Ainda mais eu que trabalho com o público, então tem vezes que difícil. Às vezes sempre tem um inimigo atribulado, né? É verdade. Enviado do inimigo para testar a nossa fé. A gente fala assim, Senhor, me fortaleça, isso, Senhor. É nessa hora que a gente... É nessa hora que a gente vê, né? É nessa hora que a gente tem que resplandecer a nossa natureza, né? A nossa mudança de vida. Não querendo ser melhor do que alguém ou não, mas querendo ser como Cristo, que ele veio nessa terra para dar o exemplo, a gente tem que seguir. Sim. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda, porque chega a ser um homem normal, né? Para o velho homem é um absurdo você levar um tapa e virar outra face, por exemplo. Não faz sentido. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a abrir o coração para Cristo, você vê que faz todo sentido isso, né? E o que mais mudou assim em mim mesmo foi essa questão da agressividade. Da agressividade, assim, não de sair batendo nas pessoas, não, mas ser um cara que gosta de discussão, ser um cara que tem a boca suja, sabe? Ser uma pessoa, eu não vou dizer baixo, porque eu nunca gostei de baixaria, mas ser uma pessoa que não mede palavras, sabe? Sim, quando é pra machucar, você vai até... Não é botava o dedo na ferida, não, botava o braço. É uma coisa que eu me orgulho demais, era assim, entendeu? Infelizmente. Mas felizmente Cristo te alcançou, me alcançou, e eu, graças a Deus, a cada dia que passa eu me torno nova criatura. Mesmo com os tropeços diários, a gente põe a cabeça no travesseiro, põe o joelho no chão, pede perdão e se esforça para não errar de novo. É aquela frase de Lutero, né? Eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele sabia nadar e eu tenho que matar ele todo dia. Isso é uma verdade. Então, o processo que Cristo lhe alcança é um processo que todo dia você tem que matar o velho homem, todo dia você tem que renunciar à sua natureza. Sim. Não do que algumas igrejas, algumas pessoas dizem que é pecado, mas do que realmente é pecado, né? Sim. Entendeu? Aquilo que realmente está pautado na Bíblia, né? Isso, aquilo que realmente te afasta do caminho de Cristo. Sim. Isso aí que a gente tem que renunciar mesmo. Quando você teve seu primeiro encontro com Cristo, né? Quando você teve o seu encontro ali de falar, não, aqui, hoje eu percebo que eu preciso entregar minha vida a Cristo. Você falou que sentia um vazio muito grande, né? Você estava com sua vida muito bem, estava tudo ok, tranquilo. Mas quando foi que deu essa virada de chave, assim? Houve alguma coisa em específico? Bom, na verdade, estava tudo bem, assim, só que, tipo assim, chegava no trabalho, ia treinar, voltava, ia estudar, estava feliz, mas ao mesmo tempo não estava, faltava alguma coisa, eu não entendia direito o meu propósito, sabe? Sim. É mais ou menos isso. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Estou no meu trabalho, tenho um relacionamento na hoje minha esposa, mas era minha namorada, não devo a ninguém, não bebia, não fumava, nada do tipo assim. Não tinha nenhum tipo de vício, não tinha esses vícios mundanos, mas faltava alguma coisa e, no fim das contas, eu sabia o que faltava. Eu sentia no íntimo que aquilo era falta de Deus. Você teve uma educação cristã, né? Eu tive uma educação cristã. Acaba que isso percorre a nossa vida. Depois que eu me afastei, quando tinha lá uns 14 para os 15 anos, por causa dos problemas que aconteceram,
Eu sempre li a Bíblia, procurava saber, sempre gostei de estudar muito sobre história, então estudei bastante sobre a história dos israelitas, dos judeus. E eu não digo que eu tinha uma intimidade com Deus, mas eu sabia quem Ele era, sabe? Eu sabia. E no fundo eu sabia que tinha algo faltando. Então eu visitava as igrejas e tal, ouvia a palavra, me reconfortava, mas eu sentia que eu tinha que congregar em algum lugar. Sim. Eu sentia. E aí eu, conversando com o irmão Barbosa, cortando o cabelo, a gente falando, né, sobre Bíblia. E aí ele pediu fazer uma visita aqui. Eu fiz a visita, vi o irmão André aqui, não está mais aqui conosco, né? Tá em outra igreja, em outra cidade. E aquilo ali também foi uma virada de chave, porque o irmão André trabalhava lá na onde eu trabalho. Sim. E eu sempre se via. Ele é um homem cristão que você vê a natureza de Cristo nele. Então, inclusive saudades, irmão. Toda a família. Todo dia eu falo com ele. Então, foi um cara assim que, para mim, aqui abaixo de Deus, foi um grande mentor, porque muita coisa que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Sim. E Cristo, através dele, me ensinou muita coisa, sabe? Sobre a Bíblia mesmo, interpretação de textos, esse tipo de coisa que eu achava que era um jeito, mas não era. E também o comportamento dele, eu falei assim, eu não consigo ser que nem Cristo, porque Cristo é perfeito, mas eu quero ser parecido com esse homem. Então foi um cara que me influenciou bastante, apesar que a gente conversa de um dia, não concordamos com tudo do outro, né? Mas é um cara que eu tenho um grande apreço, um cara que me ajudou muito, foi um grande, posso dizer assim, não posso dizer degrau, porque eu não pisei nele, né? Mas posso dizer assim, foi um degrau para me aproximar de Cristo, foi o irmão André, entendeu? Alguém que te impulsionou, Isso, né? foi. E aí quando eu vim aqui pela primeira vez, vim na segunda, a gente começou a ficar amigos, eu falei, é um sinal, eu tenho que ficar naquela igreja ali, e eu vou ficar, mesmo sendo um pouco longe da minha casa, mas não tem problema, né? Sim. E aí eu tô aqui até hoje. Você vê qual é a importância de um discipulador, né? Sim, o irmão aí, ele fez um papel de discipulador, né? De quem estava ali te guiando ao caminho certo. E olha, isso é extremamente importante. E olha que eu dava trabalho, porque como a gente conversa bastante, então, às vezes, como eu sou vigilante, eu fico nos corredores lá, e ele trabalhava meio com um tipo de RH, quando ele saía na sala, sempre eu estava em alguma situação que eu falava alguma coisa que eu não devia falar e tal, ele passava na hora, eu olhava assim para ele, isso tem graça, ele não é assim, eu não, que nada, ele vinha na palavra, ó, tá vendo aí você? Aí eu, pô, é mesmo, então... Deus, através dele, sempre ali corrigindo, né, o comportamento. E uma coisa interessante é que ele julgava as minhas ações com a palavra de Deus, não no conceito do que ele achava que era certo ou errado, porque se fosse isso eu descartava. Mas não, era em cima da palavra de Deus. Então, isso me ajudou muito até hoje, sabe? E é extremamente importante, né? A gente vem de uma sociedade hoje que a ideia central dela é o não julgueis, né? Só que a gente precisa repreender os comportamentos errados dos nossos irmãos, porque a repreensão, ela é uma repreensão pautada no amor que a gente sente pelos nossos irmãos. Se eu estou vendo que meu irmão ele está fazendo uma coisa errada, e eu sei que aquilo ali vai prejudicar ele, eu preciso repreender aquela atitude. É a mesma coisa de um pai com um filho. Poxa, você está vendo que o seu filho está com um comportamento ruim, você está vendo que aquilo ali vai prejudicar ele, você não vai cruzar os braços e vai deixar, vamos ver até onde ele vai. Não, você vai lá, você repreende, você corrige o comportamento dele, de forma que ele venha mudar, né? De forma amorosa, sempre. A gente sempre tem que entender que a nossa repreensão ela não pode ser chegando no irmão e falando assim, você tá errado, e é isso, e pronto. Não tem que ser gritando, a gente tem que repreender, mas repreender em amor. E isso é extremamente importante, porque fortalece a nossa fé, nos une como irmãos, né? E isso é extremamente importante para a vivência em sociedade mesmo. Com certeza, com certeza. E aquela questão há várias formas de você dizer algo para uma pessoa. Você pode dizer uma coisa para alguém, essa pessoa te odiar para o resto da vida, mas ao mesmo tempo você pode falar de uma forma a qual essa pessoa vai lhe agradecer o resto da vida. Sim. Não é o que diz, é como se diz. E o irmão, ele sempre teve, assim, muita mansidão ao falar comigo. E aquilo ali me despertou, né? Eu via Cristo nele, né? Eu via
A natureza dele era de um verdadeiro cristão ali no ambiente de trabalho. É um cara totalmente irrepreensível, assim como Paulo disse que nós temos que ser, né? Irrepreensível para que os pagãos, né, louvem a Deus por causa do nosso comportamento. Sim. E a importância também que eu aprendi com ele é a importância de você ler a Bíblia, porque eu acho que ele ia para casa de cabeça quente, queria saber quando vier ter um debate. Aí até hoje, né? Eu venho aqui, isso aqui é o que aqui? Aí não é assim, mas por que está assim? Então é um cara que ele gosta de ler a Bíblia e ele passava isso, Sim. sabe? Então, quando você está discipulando alguém, é muito importante você saber do assunto, porque senão a pessoa vem cheia de dúvidas e sai com mais dúvida ainda. Sim, sim. E isso também inspira as pessoas, né? Você querer também saber da palavra, não para ego próprio, mas sim para pregar a palavra, para passar adiante. Paulo, ele era um conhecedor nato da palavra, né? Ele era mestre da lei antes do processo de conversão dele e ele estudava muito. Um dos pedidos dele, eu acho que é na carta a Timóteo, ele pede para que Timóteo leve até ele livros, para que ele leia. Então, por mais que ele tivesse tido o encontro com Cristo, por mais que ele conhecesse a Cristo, conhecesse a palavra, conhecesse as leis, ele não parou de estudar, ele não parou de buscar. A gente tem uma mania muito ruim, né, nessa geração principalmente, que é não manter o hábito da leitura. E a gente precisa ler, né? Precisamos ler, porque através da leitura bíblica, principalmente, o devocional, a gente acaba se aproximando mais de Cristo, porque a gente conhece a vontade de Deus. E isso é extremamente importante. Então é extremamente importante a gente ler a Bíblia todos os dias. Como eu já falei uma vez que eu trouxe a palavra aqui, o pastor me deu a oportunidade, que eu disse que não tem como você ter relação com alguém se você não fala com esse alguém. Então, como é que Deus fala conosco? Através da palavra de Deus ou de um irmão que vem trazer a palavra. Mas você pode também falar com ele, que é através da oração. Então, no processo de conversão e no processo que a gente está enquanto estamos aqui na Terra, isso é bastante... Isso tem que ser prioridade, né? O seu devocional, todo dia você lê a palavra, você orar, você congregar. Sabemos que congregar não é requisito para a salvação, mas é extremamente importante. Porque olha só, no meu caso, eu conhecia Deus, eu sabia quem era Deus, mas eu não congregava, né? Eu poderia ter visitado aqui algumas vezes, ter entendido mais um pouquinho do Evangelho e ficar em casa. Mas eu sei que lá na frente essa chama ia esfriar. E aqui não, aqui eu ganho força e também dou força através, né, do nosso testemunho. O braseiro, né? Isso. Eu já falei algumas vezes aqui, e o pastor também fala muito nas pregações, ele gosta muito de pegar com analogias. E isso é muito legal porque acaba trazendo para o nosso dia a dia algumas coisas que podem ser difíceis de entender. E a ideia, né, a analogia do braseiro é o seguinte: você tem um braseiro, se você tira um carvão ali, uma brasa dali de dentro e coloca fora, ela vai esfriar. Um momento ou outro ela vai esfriar. Por mais que ali no início ela continue quente, em determinado momento ela vai esfriar. Mas se você pega essa mesma brasa e coloca de volta no braseiro, ela reacende. Então nós precisamos estar em comunidade, porque eu sempre falo aqui, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar em comunidade, porque constantemente nós somos edificados pela palavra de Deus, através da vida dos irmãos que podem trazer mensagens pra gente, enviadas de Deus, ou até mesmo dos testemunhos, que é como a gente está fazendo aqui hoje. Com certeza, com certeza, verdade. Vamos lá, mais uma pergunta. Vamos lá. Como foi o momento que você decidiu entregar a sua vida a Cristo? Rapaz, eu já estava visitando aqui já há uns 2 meses, há 3 meses. Eu lembro que foi no último sábado de julho, se não me engano. Isso já está de 3 anos, passa rápido. Passa. No último dia de julho. E aí, o que aconteceu? Eu queria já levantar a mão, né? Mas o pastor nessa semana ele não tinha feito apelo, né? Sim. Eu falei, rapaz, e agora? E até que eu falei, olha, eu tenho que aceitar hoje. E aí, no final da pregação, se eu não me engano, a pregação vai ter sobre o filho pródigo, se não me falha a memória. No final da pregação, eu chamei o pastor e falei, né, que eu queria me reconciliar, resumir bem rápido ali de onde eu vinha, a minha origem, como eu estava me sentindo naquele momento. E como disse o pastor, foi uma bênção, né? Ele orou por mim e desde então estou aqui. Mas foi assim, bem espontâneo, sabe? Eu senti que era a coisa certa a se fazer.
Eu já queria ter feito, mas estava faltando um pouco, tipo um empurrãozinho. Sim. E nesse dia o Espírito Santo me empurrou, falou, vai. Não foi empurrãozinho, não, foi empurrão, vai. Vai. Você sabe o caminho, né? Você sabe que você não for, você Vai se ser perder. arrastado de alguma coisa, de alguma forma. Você sabe muito bem. Aí peguei, fui, quando eu fui, eu já estava, a partida estava orando por mim, desde então, eu estou aqui. Firme e forte, Firme né? e forte. Capenga às vezes, né? Quem não? Você dá uma capengada assim, eu olho assim, mas papai levanta, né? Com certeza. Dá a mão, vou lá pro joelho e dá a mão, levanta, rapaz. Acho que foi ano passado, não vou esquecer, porque foi junto com meu irmão e minha mãe, né? Sim, Você se batismo. batizou. E essa pergunta não está no roteiro, Sim. mas eu gostaria muito de perguntar como foi para você a profissão de fé. A posição de fé, quando a gente fica ali pra... Sim. Foi tranquilo. Foi um dia de domingo de manhã. Foi eu e a irmã, que eu esqueci o nome. Sim. Nalva, né? E acho que foi. Nalva. Foi tranquilo, assim, o pastor perguntou se alguém estava me forçando. Obviamente que não. Sim. Me perguntou a respeito de Cristo, como foi meu encontro com Cristo. Teve alguns irmãos também fizeram algumas perguntas. E foi super tranquilo, tranquilo. Não me senti em nenhum momento pressionado, senti à vontade. Claro que em qualquer lugar, algumas pessoas, se você está na frente ali, está sendo centro das atenções, Também os olhares, você fica nervoso, mas normal. isso não é assim da situação que está sendo ali naquele momento, mas sim pelas pessoas que estão te olhando. Então, mas para mim foi super tranquilo mesmo. Proferir a sua fé, né, para as pessoas é extremamente importante. Melhor escolha que eu já fiz, eu posso ter certeza disso. Melhor escolha. Eu tenho porque eu fiz essa mesma escolha e até hoje não me arrependo. Rapaz, eu já me arrependi de muita coisa nessa vida, mas isso aí eu não vou me arrepender, não. É uma escolha assim, maravilhosa e transforma a gente. Com certeza. Né? E a fé nesses momentos é extremamente importante. Sim, né? Eu não sei como foi para você, mas para mim, na minha semana de batismo, eu passei por muitas provações. Eu também. Né? Porque a gente sabe que o inimigo ele fica ali Rapaz. e é uma coisa de louco. É interessante você falar assim, eu vou até falar. Foi terrível minha semana de batismo. Foi gente atribulada no trabalho. minha mulher, minha esposa, né, uma perturbação lá em casa. E olha, foi tribulação. Foi uma semana que eu estava extremamente irritado, tudo estava dando errado. E aí eu conversando com minha mãe, a gente é bastante amigo, a gente lá na casa dela, ela falou, olha, você está pensando essas coisas, é o inimigo querendo que você peque, que você se ilhe, que você deixe o velho homem renascer, tomar conta, e no dia, o batismo foi no domingo, você se sinta culpado ao ponto de não querer se batizar. Sim. E o irmão André também tinha me falado a respeito disso, e é verdade, né? Foi verdade. Irmãos, vocês que estão no processo, fiquem firmes e fortes, viu? Não é fácil. Essa semana é sempre muito conturbada. Coloque Jesus na frente, porque o inimigo vai se levantar. Ele vai querer fazer você sentir culpado de coisa que você nem fez. E ele é ardiloso, ele é sujo. E é uma coisa que é muito, muito verdade, né? O inimigo não se levanta para as pessoas que estão fazendo o que ele quer. Não. Ele se levanta para aqueles que estão fazendo Exatamente. o que ele não quer. Então, se o inimigo está se levantando, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, Como diz o ditado, ninguém joga pedra em fruta podre, né? Que nem verde, só em maduro. Então, quando você está ficando maduro no Evangelho, você está entendendo, você está andando, então o inimigo ele se levanta, né? Mas Jesus é mais forte. Se você botar Jesus na frente, ele não pega, não tem como não. É verdade. Como é que a fé te ajuda no dia a dia? Assim, como eu tinha dito, eu trabalho com o público, então todo dia não, mas pelo menos uns 4 dias dos 6 dias da semana que eu trabalho também aos domingos, o inimigo se levanta. E aí a minha fé é acreditar que teve um homem que passou por coisas piores do que eu passei, mas mesmo assim fez o que era certo, Sim. que é Cristo. Então, muitas vezes, quando eu vou tomar qualquer decisão, eu penso assim, o que Jesus faria se eu estivesse no meu lugar? Não é sempre, eu sou humano, eu sou falho, Sim. mas quase sempre, o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus levantaria a voz? Será que Jesus evitaria dessa forma? Então, a fé em eu acreditar que existe alguém que passou por todas essas coisas e não pecou, me dá força para continuar, me dá energia para continuar. E isso em todas as áreas da minha vida, no relacionamento, no casamento, com meus parentes também.
sabe? Amigos, a galera Isso, com os meus trabalha, né? amigos também. Existem pessoas que, por mais que você faça, sempre vão lhe apontar o dedo, porque acham que a partir do momento que você aceitou e você se batizou, você vai ser perfeito, sabe? Então você tem que ter fé que essas pessoas, elas ainda são fracas na fé de entender o Evangelho, né? Perfeito foi Cristo, todos nós somos cheios Exato. de defeitos. E é isso, a fé que me dá força todo dia para continuar e enfrentar o mundo com os olhos de um cristão, Sim. entendeu? Mesmo assim, sabendo que perante a sociedade o cristão é tido como bestinha, né? A gente não tem nada de besta, é ali continuar, porque a nossa natureza não tem que ser igual ao mundo, ela tem que ser igual a Cristo. Sim. Então a fé que me dá forças assim para todo dia eu tentar ser, né, em Cristo, tentar ser como os apóstolos, dar meu testemunho da melhor forma possível, e é a fé que me sustenta ali, que me faz acreditar, porque como eu disse já algumas vezes, você vir para a igreja é muito fácil, difícil é você ser cristão na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na academia, isso, no seu íntimo ali, que às vezes você está andando na rua e seu pensamento está atribulado, né? Você está ali pensando em coisas boas, pensando de forma positiva. Às vezes você está andando e tem uma pessoa na sua frente andando devagar e você atrasado, e aí você, meu Deus, me dá paciência, Senhor, para eu não pecar. E no trânsito, então, aqui em Diadrápolis, aqui eu ando de moto, então, minha esposa até hoje fala comigo, né? Olha, é assim que você é crente, quando eu falei que você é atribulado, né? Ela fala, é assim que vai ter calma, não sei o que e tal, é assim que você é crente. Eu falei, é assim mesmo. Aí no momento ali eu peço perdão a Deus. E é isso, é ali que você tem que mostrar que você é cristão, sabe? E falar é fácil, quero ver você provar no seu, né? E a fé está te dando forças para você realmente falar um cristão. Em todas as áreas da sua vida, você acreditar que existe alguém que está acima de nós, de todos nós, e esse alguém te ama e está ali sempre de braços estendidos, né? Para lhe guiar. Sim. Né? Já estamos encaminhando, né, para o final desse episódio, e eu sempre faço uma pergunta em específico para os irmãos que veio dar testemunho, não pode testemunhar, não pode sair daqui sem responder essa pergunta. Vou tentar, né? Existe algum conselho que você gostaria de deixar para a galera que está assistindo em casa? Alguma palavra de fé, de força, assim, de encorajamento, alguma mensagem? Pronto. Como eu tinha dito, né, no começo da entrevista, do podcast, eu senti um vazio. E esse vazio, irmãos, só foi preenchido com Cristo. Só foi preenchido porque é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia toda. Sim. Mas um dos versículos que eu mais gosto, top 5 versículos, para mim, se eu pudesse fazer um ranking, para ter o meu ranking, né? Esse estaria entre 5, que é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que preencheu o meu íntimo foi Cristo. Não importa a situação que você esteja, se você está bem, se você não está bem, se você está doente, se você está com sua vida financeira boa ou ruim, independente de qualquer coisa que você esteja passando por ruim, se você não tiver Cristo, você não tem nada. É verdade. Você não tem absolutamente nada. Então, as pessoas que estão bem de vida, nas áreas da sua vida, tanto amorosa, quanto familiar ou financeira, talvez só se dê conta disso um tempo depois, mas uma hora vai se dar conta. Eu digo a vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que pode preencher qualquer vazio, qualquer lacuna que estiver no seu coração, é Cristo. É Cristo. Não importa qual for o problema, Cristo é maior do que tudo. E Ele dá o alívio. Né? Por isso tem lá, né, em Mateus 11:28, 20 aninhos fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu não me senti oprimido pelo mundo, muito pelo contrário, muitas vezes eu oprimi o meu próximo. Eu quero o opressor. Eu quero o opressor mesmo ali, né? Eu quero o flagelo do povo. Mas eu me sentia fraco, entendeu? Isso aí eu me sentia bastante espiritualmente. E quem vem me deixando forte é Cristo. Toda a glória seja dada a Ele. Amém. A gente pode lembrar também, com essa mensagem que você traz, Zaqueu, né? Sim. Zaqueu tinha tudo. Ótimo. Tudo. Só que ele não tinha Cristo. E aí ele tem um encontro com Cristo, ele sente esse vazio,
ele sobe numa figueira, era uma figueira? Eu não lembro, Era mas uma ele figueira. sobe numa árvore para poder ver Cristo, porque Zaqueu era de baixa estatura. E Deus, né, Jesus tem um encontro com Zaqueu naquela tarde e ele diz: Zaqueu, me convém que hoje eu ceie com você, né? E ele vai para a casa de Zaqueu e ali Zaqueu entrega a sua vida a Cristo e tudo aquilo que ele tinha ele distribui aos pobres e ele diz que se ele tivesse tirado de alguém de forma injusta, ele retribuiria 4 vezes mais, né? Por amor a Cristo e por naquele momento ele entender que de que adiantava toda aquela riqueza? De que adiantava, né? Ele se sentia vazio, mas no momento que ele encontra com Cristo, ele é preenchido e sua vida muda completamente. Verdade, Cristo mesmo fala, né, no Evangelho de Mateus, eu não lembro a referência certo, mas ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a vida eterna? Isso não tem valor, entendeu? Não tem valor, perdeu, já foi, não tem segunda chance. Morreu sem Cristo, infelizmente, não vai estar na glória, né? Existem apenas 2 caminhos, não importa a sua crença ou não, só existem 2 caminhos, que é Cristo ou a morte do meu filho espiritual, Sim, que é essa eterna, morte né? normal aqui, todos nós vamos Vamos passar. passar. Infelizmente, todos nós, né? Minha esposa direto queria ser imortal. Mas A tem que gente passar era por do isso. Havaí. Mas não vai passar. Mas o nosso consolo é saber que a partir do momento que essa casca aqui morreu, a gente vai resplandecer no céu com Cristo, entendeu? Sim. Então isso não tem preço, gente. Não tem preço. Verdade. E eu posso dizer, venha para o caminho de Cristo, porque nesse mundo não tem nada a oferecer. Literalmente, no mundo jaz o maligno, o mundo já é dele. O As Senhor- atribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada por meio de certeza. Cristo Jesus. Com certeza, amém, verdade. E é isso. Amém, então, meu irmão. Muito obrigada por Eu que ter agradeço. topado participar desse episódio. Eu que Vir agradeço. aqui gravar esse episódio foi uma bênção. Tenho certeza que eu estou edificada pelo seu testemunho. Amém, Eu acredito que os amém. irmãos aí em casa Amém. também. Amém. Foi maravilhoso. Muito Amém. obrigada. Agradeço a vocês também que estão aí em casa assistindo, que assistiram até aqui. Muito obrigada mais uma vez. E eu preciso pedir mais uma vez para que você compartilhe esse testemunho. E deixa o like no canal. Verdade, deixa o like. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima temporada.